Boa noite, pessoal. Friozinho por aqui, mas ainda assim, cada mergulho é um flash. Alô, mamãe. Hoje não é só olá, titia chegou. É alô, mamãe. Gente, hoje eu vou falar um assunto. Vai ser por partes, porque é muita coisa. Então, um pouquinho eu já fiz de manhã, agora um outro pouquinho à noite. Eu vou falar aquele tema, espírito e alma. Qual é a diferença entre um e outro? E existe muita diferença. Então, hoje eu vou falar, acho que sobre alma. Alma, todos temos alma e todos temos espírito. A alma é o sopro de vida de Deus, né? E quando ele fez esse sopro, nós passamos a ser uma alma vivente. A alma, ela está ligada aos nossos pensamentos. A alma é inocente. Então, é como um computador. Se lixo entra, lixo sai. Então, o que quer dizer isto? Aquilo que nós pensamos, nossa alma, nosso pensamento, assim, concomitantemente com o universo que nos cerca, com a energia, com as vibrações, a alma, ela é inocente, ela não entende exatamente se a gente não pedir ou não executar exatamente. Então, se a gente pensar coisas negativas, mal dos outros, desejar o mal das pessoas, torcer, invejar, torcer para que as coisas não dê certo, a alma não sabe como reagir a isso. Ela vai no embalo. E ela acredita. Acredita em quê? Em tudo. Tudo que nos foi ensinado, ela acredita como verdade absoluta. Então, se eu aprendi desde a minha infância as coisas negativas que a gente carrega por uma vida inteira, ela está ali absorvida naquela crença. E principalmente, uma palavra muito falada ultimamente é crenças limitantes. Crenças estas que nos fazem nos sentir inferior, nos sentir para baixo, nos sentir menosprezado, nos sentir sozinhos, nos sentir inúteis, incapazes. E o que é que foi programado para nós, réis mortais? Tudo isso. A programação é esta. Foi tudo milimetricamente calculado. E a nossa alma, ela aceita, ela não entende, ela não julga. O que você manda, ela executa. O que você sente, ela aceita como verdade. Então, a alma, ela é bem diferente do espírito. Ela é ligada aos nossos pensamentos. E ela executa, porque ela não tem como mudar. Se eu ficar pensando, eu não posso, eu não tenho, eu não faço, você está certo, porque a alma, ela aceita aquilo que você aceita como verdade. E por que eu estou falando sobre a alma de uma maneira mais clara? Porque geralmente a gente não tem exatamente a ideia, né, do que seja a diferença entre alma e espírito. A alma, ela não é imortal, diferente do espírito. Mas espera aí, eu só quero falar sobre a alma hoje. A alma, ela não é imortal. Ela pertence ao nosso corpo. O corpo morreu, a alma morreu. Só que os grandes dominadores do mundo, que eram
bem mais inteligentes, né? Lá atrás, lá quando começou a humanidade, eles começaram a perceber que podiam dominar as pessoas pelas crenças, pelaquilo que você crê. Então, eles forjaram, bolaram, tudo aquilo que você pensa que é verdade, foi bolado por eles. E conseguiram exatamente o que eles queriam. O domínio da mente humana. A mente é programada por essa turma que domina o mundo até os dias de hoje, fazendo com que quem pertence à grande panelinha é os que dominam e tem todo o poder, dinheiro, liberdade. E eles fazem com a população, digamos, da classe média para baixo, verdadeiros escravos. Quem consegue sair dessa escravidão, dessas mentiras? O buscador, o curioso, o que vê as injustiças e não aceita. Então ele fica meio que revoltadinho e ele vai em busca de respostas. Quem começou essa pesquisa e que tem essas respostas assim mais claras? Spinoza. Ele foi excomungado na época porque ele era um judeu. E aí ele foi lá no fundo do poço e descobriu toda a trama dos judeus. Se vocês forem pesquisar, eu não sabia disso, mas os judeus são trilardários. Fazem parte daquela turma que domina tudo. Eles são trilardários. Eles, na época, pensava-se, né? Mas se pensaram errado, eles eram ditos na época de Jesus que era a religião verdadeira. Porém, sabemos nós, agora, vindo revelações e revelações, que eles foram os primeiros a ir contra Jesus, a condenar os ensinamentos de Jesus. Sabe qual o ensinamento que eram os ensinamentos de Jesus? Era exatamente isso. Gente, acorda. Vocês também são filhos de Deus. Vocês também têm o poder. Vocês podem, vocês mesmos, se salvar. Ninguém é mendigo para ficar enjoelhado, para pagar promessas, pagar penitências, para ir para um céu ou um inferno. Isso não existe, foi tudo criado. Então, a alma, ela está intrínseca nessas crenças. E não existe nada que ela possa fazer sozinha. Mas ela tem que ser feita com vocês. É a consciência que tem que, despertar. Peraí, mas por que um lixeiro que tem um trabalho tão importante, que se ficar uma semana sem lixeiro, vem doença, vem pestilência, vocês nem imaginam o que aconteceria nas nossas casas, nas nossas ruas. Ganha aí uma parca recompensa, enquanto que um artista, um jogador de futebol, essas coisinhas aí, que para nós não acrescenta nem diminui na nossa vida, ganha milhões e trilhões. Gente, é só raciocinar. Por quê? Porque nós fomos treinados o dinheiro é sujo, você não vai passar de ano, você só atrapalha, você só me dá gastos, sim, desde a infância. Acho que até desde o ventre, né? Porque ninguém quer ter filho, porque ninguém quer ter trabalho. Então já é aquela decepção quando existe uma gravidez.
Então a criança já sente no ventre da mãe um abandono, uma rejeição. Então ela já nasce preparadinha para um mundo que vai pisar. Aí ela entra numa escola, o que vai acontecer? Só banalidade que é ensinado e exigido. E vai escutar de professor, de professora, é bronca, é nota ruim, tudo envolvido numa palavrinha que acaba se transformando em medo. Às vezes a pessoa tem um dom, ela tem um dom, mas o que a família fala, o que a sociedade fala? Larga a mão com isso, isso daí não vai te dar dinheiro. Você sabe pintar, você sabe cantar, você tem um dom, esquece, não é isso que dá dinheiro. Você tem que fazer uma bela faculdade, onde você vai para lá e vai sair de lá de dentro ateu. É o mínimo que vai acontecer lá dentro. Sair de lá ateu. E à toa. E à toa, hein? Não tô chegando muito longe, não. E à toa. Por que eu tô dizendo isso, gente? Porque lá se aprende tudo que não deve, aulas que não servem para nada, só para pressionar o aluno a estudar, a virar um escravo dos livros. Aí ele se forma, mas não era isso que eu queria. Mas meu pai e minha mãe me obrigou. Não, eu tenho que ser médico, engenheiro, dentista ou advogado. Hoje em dia, nós sabemos a falta que existe da mão de obra de uma pessoa que gosta, por exemplo, de ser um marceneiro, um carpinteiro, um escultor, um pintor, um cantor, um poeta, um filósofo. Não, mas eu não pude ser, porque a sociedade cobra. Você tem que ter um diploma universitário. Só que depois que você faz tudo isso, aí você não arruma nem emprego, porque hoje em dia tem tantas profissões, cheia de gente com essas profissões, que eles acabam indo ganhar a vida como um vendedor, fazendo bico, porque a concorrência é muita gente hoje com facilidade de fazer uma universidade. E para quê? Será que é preciso mesmo? Tudo isso a nossa alma clama aqui dentro, mas ela não pode fazer nada. Ela foi enganada. Nós fomos enganados, porque a alma e o nosso corpo são basicamente a mesma coisa. Então, aquilo que pensamos aqui e sentimos aqui, realizamos aqui. E tudo que a gente aprendeu foi pensar negativo, foi se sentir mal. E aí a vida passa. E aí quando você olha para trás, como eu acho que eu já disse essa citação, mas não custa lembrar, quando você olha para trás, peraí, mas aquele sonho que eu tive, eu não consegui realizar. Claro que não, só pensou negativo a vida inteira. Não ensinou nada de bom para a tua alma. Mas e aquela viagem? Meu Deus, agora se eu for viajar, eu já não consigo andar mais, eu já não consigo comer de tudo que é gostoso, eu já vou estar sendo não um protagonista, eu vou estar sendo apenas um espectador. Nós não viemos aqui para ser espectador, nós viemos aqui para ser protagonista e das nossas próprias vidas. Infelizmente, as pessoas não acordam. Por quê que eu não consigo? Porque a tua alma não foi orientada. Ela foi orientada sim pela elite que planejou milimetricamente, passando de tataravós para avós para pai e mãe para filhos, e pode ir lá atrás, que começou lá atrás.
e todo mundo passando o mesmo ensinamento, as mesmas coisas negativas. E aí o resultado é o quê? Crescer, estudar, casar, criar os filhos, ter a sua casinha própria, o seu carrinho, trabalhar feito escravo para ganhar aquele salário que tem que fazer toda uma economia para sobreviver. E quando você olha para trás, mas na minha aposentadoria eu vou ter tempo e vou guardar um dinheirinho. Muito bem, algumas pessoas conseguem chegar. A maioria, tem a maioria que quando se aposenta, dali uns dias morre. Nem aproveitou o salário da aposentadoria. E os que conseguem ainda viver mais 10, 15 anos, fica na mesma. Porque aí ele já está doente, já está incapaz, já não pode andar, já está cansado, já está com dor aqui, com dor ali, com dor acolá. Então, que passeio vai ser esse? Um passeio de grego, né? Um presente de grego. Não esperem para dar para seus filhos, ou os filhos darem para seus pais, eles estarem já na terceira, para a quarta idade, para lhes dar alguma alegria, algum presente bom na vida. Porque depois de 60, 70, a Bíblia não diz, os anos são 70, 80, em casos especiais, e ainda assim com dor e sofrimento. Então vocês têm que aprender, gente, a procurar realizar o sonho de vocês enquanto ainda estão numa idade para isso. Esperar se formar, casar, criar filho, para depois pensar em vocês mesmos. Vocês jogaram a vida de vocês fora. E nós temos só uma. A alma, não confundam com outro assunto que depois eu vou explicar, que é o espírito. A alma é uma só. Este ser que vos apresenta aqui está Janete. E esta Janete, quando morrer, ela não volta mais. Ela não. Aí tem uma outra parte, que é a parte do espírito. Mas a alma, prestem atenção neste ponto crucial, que Spinoza, vocês podem pesquisar no YouTube, ouvir a live dele bem detalhada. Você fala, gente, como é que eu não pensei nisso antes? Então, alma, cérebro estão ligados. E se você pensa errado, a tua alma também vai aprender aquilo que você aceitou como verdade. Por isso a gente tem que ser indagador, a gente tem que observar, e aquilo que a gente percebe, olha, isso aí não está muito, eu não estou concordando muito com isso, não deixa para lá, não. Isso é um mistério de Deus. Não existe mistério nenhum. Existe falta de busca, falta de interesse. Então, sejam revolucionários. Eu sempre disse uma frase que todo mundo me criticava, mas era a minha opinião. E eu ficava meio assim com a minha consciência pesada. Eu dizia, gente, regras foram feitas para ser burladas, porque as regras são ditadas por elites que querem nos dominar, para a gente ter medo de dizer eu não concordo. Quando eu comecei a dizer eu não concordo, eu comecei a pesquisar. E muitas coisas, nesses 30 anos que eu aprendi lá atrás, foi me ajudando a entender um ponto, a entender outro, porque são muitas. É um quebra-cabeça muito grande, mas as pecinhas estão se encaixando. Estão se encaixando. Então,
Eu fiz vários cursos. Um curso em milagres é uma coisa maravilhosa que eu aconselho a todos. E veio de encontro ao que eu esta semana pesquisei, de Spinoza. Por que o curso em milagres fala que não existe pecado, não existe o tempo linear? Eu não entendia. Agora eu entendo melhor o curso, que eu já sabia, né? Que Jesus não cobra nada de ninguém, que Deus não cobra nada de ninguém, que nós não somos julgados, não somos cobrados, não somos taxados. Isso tudo foi uma criação para nos colocar em medo. E a gente fica ali, ó, calma, encolhidinha. Ah, tá bom assim mesmo? Ah, eu não posso fazer nada. Você pode fazer tudo. Tudo está dentro, não está fora. O poder é de vocês, é de cada um. Mas claro que as pessoas têm de querer. Quem se acomoda na sua própria infelicidade, que diz que é quase feliz, é uma falsa premissa. Não se sabote a si mesmo. Não se sabote. Não, eu não estou feliz com isto, com isto e com aquilo. Eu não concordo com esta regra, com este julgamento. Nós estamos aqui para raciocinar, para ajudar nossa alma a entender e a executar. Ela está, ela e nós somos um também. O espírito é outra coisa, tá? Então, o que acontece? As grandes elites, desde que o mundo é mundo, fizeram uma programação tão perfeita, mas tão perfeita, que nós não duvidamos da programação. É um computador, gente. Se vocês colocar lá no computador 2 e 2 são 5, o computador vai aceitar. E ele vai te responder que 2 e 2 são 5, se você programar ele. Para tudo, o que você programar, ele vai aceitar como verdade. E nossa mente, nossa alma, é a mesma coisa. Eles nos programaram detalhadamente. Tudo, em todos os sentidos. Pai e mãe, escola, religião, política, sociologia, biologia, o que vocês puderem imaginar, geografia, tudo foi milimetricamente calculado. E nós caímos como patinho. Quando vem a dor, vem a depressão, vem a decepção. Mas o que aconteceu? Aconteceu que você não prestou atenção. Então está na hora do despertar da consciência. Tudo isso está ligado à transição planetária, tudo isso está ligado nos cursos, nos ensinamentos que Jesus e que vários mestres nos deixaram, que nós nem conhecemos, porém foi deixado por vários mestres, os mesmos ensinamentos, que o poder é de você, que você tem que despertar. E um tanto que a gente um dia quer evoluir, até se tornar um iluminado, se tornar um Cristo, um Buda, um Krishna, um Lao Tse, um Moisés, um Einstein, um Spinoza. Tantos filósofos, tantos compositores nos foi enviado para nos mostrar o caminho. E o que nós fizemos? Ah, não, está mais confortável aqui no meu sofá. Eu adoro a novelinha das 2, das 4, das 6 e das 8. E a pessoa, quando vê, a vida passou e ela jogou tudo fora. Ela vai embora e acabou. Calma aí. Nossa, Janete, então não existe céu, não existe inferno. Espera aí.
Aí, quando eu for falar sobre o espírito, a gente vai entender. E vai entender também que essa historinha de céu e inferno também é uma criação. Não vai existir um Deus que é amor absoluto que vai criar um inferno para colocar seus filhos. O inferno está dentro. O céu também está dentro. É tudo uma questão de escolha e uma questão de despertar a mente. Despertando a mente, despertando essa alma, fazendo a programação correta. Não é programação, desculpa, senão vai sair de uma e entrar em outra e não é legal. Eu digo assim, vocês vão ter o despertar para raciocinar corretamente. Julgar a si mesmo e nem aos outros está errado, não é julgar, é ter uma noção do que é certo e do que é errado, do que é bom ou mal, do que é luz e trevas, do que é felicidade e infelicidade. Isso tudo é criação das coisas que nos passaram e nós simplesmente acreditamos e estamos aqui, ó. Eu não estou no meu sofá não, tá? Eu não estou no meu sofá. Tá um friozinho aqui, bem frio mesmo. Eu estou aqui no lago de novo com a Pachete hoje e eu tenho que aproveitar esse momento. Eu chego em casa, vou ter que jantar, vou ter que tomar um banho. Aí ontem não deu tempo também de eu fazer a live. Hoje de manhã eu fiz só um pouquinho e falei que eu iria falar sobre espírito e alma. São iguais? Não, não são iguais. Então vocês gravem bem isto, porque eu vou ter que voltar a falar. Ainda não estou falando tudo sobre a alma. A nossa alma foi programada propositadamente. Foram colocadas lixos, só coisas negativas. Não posso, não tenho, não sou um zero à esquerda. E vocês sabem disso, desde a infância. Uma vida inteira. Até vocês ficam esperando. Ai, amanhã vai ser bom. Aí depois da manhã eu vou ganhar mais dinheiro. Aí a semana que vem eu vou receber um dinheiro e eu vou viajar. E vai adiando, adiando. O amanhã não existe, gente. A gente tem que viver aqui e agora. O amanhã a gente pode morrer. E aí? Você não realizou nada. Tem pessoas que não realizam mesmo. Que nascem, crescem, criam filhos, conseguem até bens materiais, sim, por que não? Dependendo do esforço de cada um. Conseguem, mas a hora que ela vai falar, agora eu vou aproveitar, ela já não consegue mais. Não tem saúde, gente, acorda. E pode morrer nesse meio do caminho. Então tudo é o agora. É aqui, vamos acordar. A nossa alma acreditou em todas as mentiras. E isso é nós mesmos, acreditamos. Só que temos que ter um clique. Peraí. Eu estou escutando essa daí falar. Quem é ela? Eu? Sou só eu. Só que como eu pesquiso há mais de 36 anos, e agora nós estamos nas revelações, é que eu estou vendo os quebra-cabeças se formando. Eu aprendi muita coisa. Muita. Mas faltava. E falta. E ainda vai faltar. Porque a sabedoria, ela é eterna, ela é infinita. Quanto mais você procura, quanto mais você aprende, mais você vai encaixando. Opa! Eu não tinha entendido, eu pensei que eu tinha, mas agora eu estou entendendo melhor. É busca, é escolha. Então façam escolhas boas. Não joguem tempo fora. Não joguem tempo com noticiários só negativos. Eu há mais de 10 anos, 15 anos, que eu nunca mais segui novela. Aquilo lá é justamente para te distrair. São brinquedos
que nos são colocados, brinquedos, tanto material, passeio, novela, jogo, tudo isso são brinquedos para te distrair. E você não percebe que o tempo passou e você não conseguiu fazer nem uma unhinha daquilo que você sonhou. Foram sonhos que ficaram para trás. Vamos começar a sonhar agora e pôr nosso sonho em prática. Para de perder teu tempo só fazendo um crochê, só assistindo novela. E não assistir novela então, gente. Eu também passei por isso. Eu, acompanhando minha mãe, minhas tias da época, né, que veio a televisão, eu pegava, fazia o serviço pela manhã, depois eu ia fazer o quê mesmo? Eu não vejo a hora, já é hora da novelinha das 2. Terminava das 2, tinha das 4, a das 5, a das 6, a das 8, que é a principal. E o dia passava. Eu perdia o tempo miseravelmente. Iludido naquilo que eu estava assistindo. Era tão lindo, né? Os casais, final feliz. Gente, isso é uma utopia. Nós temos que ser felizes. Não por aquilo que está passando na novela, que o outro está interpretando, mas pela nossa interpretação da nossa própria vida. Porque ela é única. Esta é única. Esta é única. E se eu não aproveitar essa daqui, ó, miau. Esta miau, ela tem um prazo de validade. E eu faço dela aquilo que eu quiser, dentro das minhas escolhas e das minhas descobertas. E eu só posso descobrir se eu for correr atrás. Gente, só para finalizar, se eu tiver um mapa de tesouro na minha mão, detalhado, tá aqui o mapa, mas eu não pegar o mapa, estudar e ir atrás, esse mapa não vai fazer nada por mim. Eu posso até me sentir tão feliz, olha gente, me deram um mapa de um tesouro maravilhoso, amanhã eu vou procurar. Chega amanhã, hoje eu tô tão cansada, eu tenho uma novelinha que eu amo, amanhã eu vou procurar o tesouro. Aí amanhã é aquele recado do açougueiro, né? Fiado, só amanhã. Ou seja, o amanhã não existe. Existe o hoje. O amanhã eu posso ter morrido, eu posso ter tido um acidente grave, um monte de coisa. E o amanhã, para o preguiçoso, também não existe. Porque amanhã ele vai jogar para o outro amanhã. E para o outro amanhã. Então é hoje, é aqui e é agora. Uma boa noite. Amanhã eu vou continuar no mesmo tema. Beleza? Mas Janete, amanhã? Você não está falando que não pode deixar para amanhã? Mas hoje eu acabo, neste momento, de realizar o que eu gostaria. Se vão ouvir ou não, a minha parte eu estou fazendo. É claro que eu não posso ficar falando aqui com vocês até amanhã. Sabe, se eu pudesse, eu ficaria a noite inteira. E eu ia ter assunto para a noite inteira. Mas eu sei que aí o YouTube, o Instagram não vai aceitar, né? E nem alguém vai querer ouvir. Nossa, a live dela é de 12 horas até amanhã. Vocês não iam aguentar ouvir. Mas vocês entenderam, né, o que eu quis dizer. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E eu estou aqui no lago com frio danado. E estou em 34 minutos de live. Eu ia falar 15 minutos. Não aguentei. E eu tenho que parar. Porque senão eu ficaria falando até amanhã. Até amanhã, porque até amanhã, se eu ainda estiver aqui neste planeta, eu vou voltar para falar com vocês. Façam o mesmo.
a partir de agora. Entra lá no YouTube, lá, gente, que vocês vão ver palestra de graça para vocês ouvirem. Pega um tema que vocês gostem. Não precisa ser o tema da alma, do espírito. Tem tantos temas maravilhosos. Tantas pessoas fazendo live atuais. Pesquisem sobre igreja, sobre religiões, tantos assuntos. Mas acordem, tá? Porque já está passando da hora. Uma boa noite. Fecha.